Olá pessoal, a paz do Senhor, graças a Deus, estamos aqui começando mais um programa Escola Bíblica. Nós estamos estudando segundo trimestre, 2024, a lição de número 11 hoje, Lição de número 11, 16 de junho de 2024. O tema geral desse trimestre é a corrida que nos está preparada, proposta, não é preparada, nós temos que preparar, mas está proposta para nós, O caminho de santidade, da salvação, santidade, perseverança para chegar no céu. Então esse trimestre aí a gente está trabalhando em cima disso, O caminho da salvação. Como fazer para se salvar, E andar em santidade, perseverança para chegar no céu. O assunto da lição de hoje: a realidade bíblica do inferno. Então é um assunto assim pesado, As pessoas, pouca gente quer falar sobre isso aí. Hoje, com o relativismo, como está a palavra de Deus sendo relativizada, vamos dizer assim, as pessoas humanizando a palavra de Deus, porque a pessoa tem que entender que os céus são o céu do Senhor, terra é terra de homem. Então você tem que aprender isso aí para você se livrar do inferno, Então, essa questão espiritual e humana. Então, é isso que nós vamos estudar aqui, a realidade, A realidade bíblica. É uma doutrina bíblica. E isso mais a parte do Senhor Jesus Cristo. Falou do inferno de maneira enfática mesmo, Então, a gente tem que considerar, saber que isso é real. Então aqui o texto áureo diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, versículo 41. Então aqui uma palavra de Jesus dizendo isso aqui, fazendo ali uma comparação, como foi nos dias de Noé, aquela coisa toda. E ele se colocando ali, dizendo que o céu, o reino do céu está preparado para os homens, para quem obedece, para os santos, as pessoas que obedecem a sua palavra, que atenta para isso, para se livrar do inferno, E o lago de fogo preparado para o diabo e seus anjos e todos aqueles que obedecer a ele, aderir, Então ele está dizendo aqui que está apartando para a esquerda, Então, verdade prática. O inferno é um lugar real de dor, angústia e desespero. A sua realidade é um alerta para nós ao longo de nossas jornadas, Então, ao longo dessa caminhada aí, Nessa jornada, é uma realidade que nós temos que enfrentar, acreditando, não no sentido de obedecer, de querer ir para lá, é o contrário, de resistir, de fugir, de caçar jeito, buscar em Deus de se libertar disso aí. Porque, na verdade, o homem já está condenado ao inferno, se não fizer nada. Mas você tem como escapar de lá. É assim. Então, todo homem caiu. Toda a humanidade está condenada. Se não caçar a maneira de buscar em Deus, as armaduras de Deus, para lutar, O inferno é um lugar real de dor
e angústia, e agonia, né? E desespero. Então veja aí você vai, meu Deus, tem que fugir desse negócio, porque sua realidade é um alerta para nós ao longo de nossa jornada. Então, a gente tem que atentar para isso aí. Nós vamos falar nessa lição a respeito disso. Já em outras lições a gente já foi falado aquilo que é contrário a nós, né, que nos empurra para esse inferno, que é exatamente a carne, né, o mundo aí, o diabo, né, e as defesas também, né, as armas com que devemos reagir isso aí, né, lutar contra isso aí. Aí agora chegamos nessa realidade para você saber que precisa lutar mesmo, ou vai para lá, né? E como já foi falado aqui, tá muito difícil de alguém falar. Os pregadores não querem falar a respeito do inferno. Uma coisa que João Batista, os profetas sempre falaram, mesmo no Velho Testamento, foi falado de uma forma diferente. O Velho Testamento é como que fosse condenado logo à morte, de uma vez assim. Mas aqueles que eram condenados à morte pelo próprio Deus, Deus rejeitava, isso daí já foi com o Espírito, com tudo, de uma vez. Mas todos que morriam no Velho Testamento iam para um lugar só. Abraão, Isaac, Jacó, junto com Caim, com todo mundo. Quer dizer, quem foi certo e quem foi errado, ia tudo para um lugar só, mas com uma promessa de vir um Redentor, um que ia resgatar, o Messias, né? Então, aí a palavra inferno, no Velho Testamento, leva a entender essa questão aí de um lugar profundo, uma cova, né? Uma sepultura. E já quando passa para o lado espiritual, aí foi declarado mais enfático ali, mais claro, Jesus deixou mais claro que é um lugar, um lago de fogo, onde vai ficar só os condenados, porque Jesus, quando morreu, ele foi lá e tirou os dedos de lá. Aqueles que obedeceram à lei de Moisés, aqueles que ficaram do lado de Deus. É claro que não foi pela lei, porque sendo assim, Abel não salvava. Abel não tinha lei, Abraão, o próprio Abraão não salvava. Noé, muito pior, muito atrás, né? Então não é questão lei. Ali foi criada uma lei para quê? Para organizar a coisa. Sabe aquela coisa, sem lei não há pecado, fica difícil de cobrar. Paulo escreve isso, né, aos Romanos. Como é que eu vou dizer para você que uma coisa é errada se tem nada escrito contra aquilo lá? Os governantes nunca disseram que aquilo é errado. Então não existe lei naquilo lá, eu faço. Não sabia que era errado, não, nunca ninguém me disse. Então a lei ela veio para organizar isso. O povo de Israel saindo do Egito ali, aí debaixo de uma lei, aí Deus organizou o povo, né? Que já eram muitos ali, né? Então, mas antes Abraão obedeceu a Deus sem ter lei. Só do seu próprio entendimento, da conversa com Deus, do quebrantamento ali, Deus ia falando e orientando, e tinha a história de Deus, né? Que vem desde Adão ali, verbalmente, né? Era essa questão aí. Então a lei não salva ninguém. Se salvasse, eles não salvavam, né? Então é isso aí. Vamos. É um privilégio já, estamos bem perto do final do trimestre, né? E sempre uma caminhada de conhecimento, ampliando um pouco mais o nosso conhecimento da Palavra de Deus. No domingo passado, na semana passada, nós estudamos sobre como desenvolver uma consciência de santidade, né? Uma vida separada do pecado, uma vida de obediência à Palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar sobre a realidade bíblica do inferno, que aqui é que está o perigo. Não é apenas uma mensagem para os não crentes,
Mas muitos crentes também precisam estar em alerta, porque nós podemos estar equivocados e até mesmo desacreditados dessas verdades que Jesus não deixou nenhuma obscuridade em relação a isso. Ele deixou muito claro seus ensinos, mais do que propriamente os apóstolos, mais do que qualquer outra pessoa, Jesus deixou muito claro em relação à realidade do inferno. Por quê? A morte, ela é real. E o que é morte? A morte é o que nos separa do nosso material, que é o corpo físico, do imaterial, que é a alma. Ela é uma separação. Isso da parte humana, fisicamente. E espiritualmente, morte significa exatamente uma separação de Deus, né? Porque Jesus mesmo, nos evangelhos, nos 4 evangelhos, ensinam muito que quem encontra Jesus encontra a vida. E quem não consegue entrar pelo caminho ou entrar pela porta que é Jesus, se depara exatamente com a morte. Então, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Jesus é a porta que dá esse acesso à salvação, ao plano da graça. E se nós nos dermos conta do valor desse ensino e da seriedade, independente das concepções dos filósofos, como nós já ouvimos você citar aqui, dessas filosofias, e hoje a gente se ouve muito sobre essa questão de relativismo, então as pessoas acreditam que isso não é verdade, tem as suas próprias concepções e elas são erradas, são negativas, são pessimistas, porque sobre o inferno ele existe sim, Jesus mesmo declara, e para a gente acreditar nisso, a gente vai precisar de fé para crer na palavra, no que está na palavra. Então, essa lição, a realidade bíblica do inferno, ela é exatamente bíblica. Então, se eu não acredito na Bíblia, se eu não tenho fé naquilo que Deus criou, naquilo que Deus falou, aí eu vou ficar fora desse contexto, dessa realidade. Mas o convite de Jesus, lá em Mateus 7:13, ele fala: entrai pela porta estreita, né? É um convite. O evangelho é uma porta estreita. A verdade é uma porta estreita. A luz é a porta estreita. O caminho que é Cristo é a porta estreita. Ele fala: porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Então, existe um caminho de perdição, sim, né? Claro. Jesus mesmo afirma isso. Mas ele faz o convite: entrai pela porta estreita. Aí, lá no versículo seguinte, no versículo 14, ele disse: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos que a encontram. Então, aqui está já uma chave para nós nos atentarmos para essa verdade. Sim, pode falar. Os apóstolos eles falaram menos assim a palavra inferno, né? Porque na verdade eles pregavam muito para quem não entra no reino. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso. E como é para mim entrar no reino? O que eu faço que eu não entro? As obras da carne que me impedem de eu entrar no reino. Aí você já deduz, já sabe o que Jesus disse tudo, e até o apóstolo Paulo mesmo fala algumas vezes. Se você não entra no reino, fica em quê? Já está no inferno. Eu sempre digo que se você se livrar do inferno, não precisa nem perguntar onde está. Também já está no céu. E só tem esses dois caminhos. Então veja que a gente precisa conhecer e reconhecer que existe o príncipe deste mundo, existe o diabo e seus anjos, saber que ele
tem todo o direito no sentido de quem adere, quem concorda, quem faz a sua vontade, quem é servo dele, vai estar junto com ele. Então, para onde ele vai, para o lago de fogo, com os seus anjos, você vai junto. Precisa nem questionar muita coisa sobre isso aí, já sabe. Quer dizer, se eu conhecer quem é ele, os poderes dele que tem sobre mim, se eu der, a maneira que eu posso me entregar a ele, e a maneira que eu posso me livrar dele, se eu aprender isso aí, eu me livro do diabo. Porque as pessoas têm um diabo como que seja um negócio feio, que todo mundo corre com medo dele. Se fosse assim, era muito bom. Porque todo mundo conhecia ele, corria fora. Mas não é assim, ele é enganador, tapeador, mentiroso. E gosta é imitador de Deus. Ele pega as coisas de Deus e imita, que parece ser de Deus, mas não é. Mas quando você busca em Deus, isso é armas de Deus. É ensino, é doutrina de Cristo. Que você faz parte disso, se você fizer parte disso, aprender, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará do diabo, do inferno. Então as pessoas às vezes não querem nem falar esse nome, mas tem que falar. Ó, existe um ladrão no bairro aqui, o nome dele é fulano. Olha a cara dele aqui. Tem que dizer para quando tu vê ele, tu olha, foge dele. Não faz negócio com ele, que ele é enganador. Quer dizer, tem que dizer. Aí as pessoas não querem dizer. Ah, tem um lugar que, se nós não for para o céu, com certeza já está lá no inferno. Aí ninguém quer dizer. Se eu estou pregando a palavra de Deus, é para você se livrar de lá. Aí não vai dizer. Então as pessoas evitam isso. Aí tem uma grande religião aí, que o sacerdote diz que tem um lugar que você vai para lá. É uma espécie de Purgatório? É o purgatório. Eu não queria dizer essa palavra, não, que já dedurou o resto. Mas assim, um lugar de estágio lá, que pega uns tapas lá do diabo uns dias e depois sai de lá. Vai ser salvo. Quer dizer, eles dizem, não existe isso. Jesus nunca falou, é dois caminhos, não pode servir dois senhores. Bateu lá, já era, eterno. Ele diz, um lugar de tormento eterno, de fogo eterno, condenação eterna. Não diz que tem rapaz, tu vai passar, pega uma lapada lá, depois tu... Não existe isso aí, nunca falou isso. Aí outros aqui, diz que jamais nós somos todos filhos de Deus. Vai falar, né, na lição. Aonde é que nós somos filhos de Deus? A Bíblia nunca disse isso, não tem em canto nenhum que nós somos a criatura que Deus criou, um ser humano, somos filhos de Deus, todos. Não, Senhor, nunca disse isso. Adão era filho de Deus, a Eva também, ali, era de Adão, mas Deus criou, porque Adão não podia criar, porque ele não é criador. Ele tinha que fazer uma fêmea, aí ele tirou um pedaço dele e fez uma fêmea. Mas veio tudo de Adão. Quer dizer, aí foi feito por Deus mesmo. Mas ele soprou a vida nele ali, me entregou tudo para ele e entregou para o diabo. Depois que ele pecou, se separou de Deus. Quer dizer, nós somos apenas criatura de Deus. A Bíblia deixa claro isso aqui. Agora nós nos tornamos filhos de Deus se quiser. Se escutar Deus. Sabe o que é filho? Significa que eu estou ligado nele e ele está me abastecendo, me alimentando com a sua palavra. Eu estou mamando nele. Eu estou comendo dele. Aquele que verdadeiramente não comer minha carne, verdadeiramente não beber meu sangue, não entra no reino do céu. É exatamente o ser filho, uma dependência. Está falando de filho é no sentido que eu estou mamando. Ali eu estou me alimentando. É isso aí, a palavra filho. Agora, se eu me alimento do mundo, do príncipe deste mundo, vai ser falado na lição aí. Sim. Então, eu sou do diabo. Nesse sentido. Não é que ele tenha poder sobre mim no sentido dele me levar e aí vai ter um reino. Não é nesse sentido. Não é no sentido de ser condenado junto com ele. Ele foi expulso do céu e nós já estamos expulsos. Nós estamos em meio de caminho, entendeu? Mas eu posso voltar lá para Deus. Ele não pode mais, eu posso.
É como que seja assim, eu fui rebolado. Eu nasci no meio, num estágio no meio. Posso vir para cá, para a direita ou para a esquerda. Está dizendo aí, eu das esquerdas, já era. Vou para lá. Então ele disse que vai separar como separa, um pastor separa o bode das ovelhas, né? Bode à esquerda e ovelha à direita. Então esses benditos do Pai são filhos. Então fica bem claro aquele versículo que a gente sempre fala aí, o Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 1, versículo 12. Né? Todos aqueles que creu nele, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, é o que crê no seu nome. Quer dizer, ele me dá o poder de eu me fazer filho. Esse poder de crença, de fé, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Você não vai ter fé sem ele. Você não vai ter ação sem ele. É nesse sentido aqui que nós se tornamos filho, herdeiro de Deus. Né? Aí as pessoas falam aí que nós somos filhos de Deus, jamais Deus ia fazer um lugar para jogar seus filhos lá. Os filhos ele não jogam mesmo, não. Mas os rebeldes, sim. Entendeu? Então, quem não escutar o Senhor, jamais entra lá. Aí quando eu quero deixar mais claro esse negócio aqui, eu sempre prego em meus programas, se o diabo, que não era diabo, nessa palavra ordinária, assim, eu sei lá, ele era um anjo de luz, né? Aí ele é tanta sabedoria ele tinha, e beleza, que o próprio Deus diz isso dele, né? Ezequiel, eu acho, né? Fala. E é que ele convenceu a terça parte dos anjos a se corromper, a pecar contra Deus, para criar um reino acima do de Deus. Então veja, esses anjos com o diabo, que era o Lúcifer, ele foi jogado para fora do reino, foi jogado para fora do céu. Aí ele vai pegar tu, que está fora, já trazer para dentro? Mas, rapaz, fica claro que não. Se tu me obedecer, eu vou te dizer o que é reino. Eu tenho coisa boa para ti. Se tu obedecer, tu vem para dentro. Se não, é assim? Dá de entender, né? Exatamente, sim. E toda casa tem lei, né? E não é diferente. A casa do Senhor, a casa de Deus, a morada dele, exige que os moradores que lá chegarem sejam seus convidados, seus aliados, claro, né? Deus nos dá essa chance de vivermos esse relacionamento aqui na Terra, porque nós temos a consciência, temos o livre-arbítrio, temos o poder de decidir se queremos ou não. Então é para os que aceitam, para os que creem. Até nós não queremos ninguém na nossa casa que seja rebelde. Aquela parábola do rei que fez a festa. Sim. É exatamente festa no sentido das bodas do Cordeiro, o encontro de Jesus com a igreja. Aí que ele convidou aqueles nobres ali. Aí não quiseram vir uma junta de boi, não sei o quê, fui olhar um terreno. Se desculparam. Aí chama, não, vem tudo. Significa que Israel não quis, Israel não acreditou em Jesus. Aí diz, não, pois abre para os gentios aí, vai ver que o Ramalho até quer esse negócio. Aí se ele quiser, diz para ele vir aqui. Tá? É assim, o reino, entendeu? Então é para todos que querem. Que aceitarem, Aí quem não quer, a decisão está em você. Aqui vai dizer, até na conclusão da lição, vai falar isso. Você, que a decisão é sua, não é de ninguém, nem de Deus, nem do diabo, nem a sua, nem do vizinho, da papai, mamãe, não, é sua. De querer ou não querer, quer ir para o inferno ou quer ir. É por isso que eu preciso conhecer. Porque eu não conhecendo, eu escolho o inferno pensando que que nada, chega lá, eu dou uns tapas nos demônios. Tem uns caras aí que dizem isso aí. Chegar lá, chega é bagunçando mesmo, o boto é moral. Ele pensa que é assim que funciona. Não existe poder nenhum de exigência ou de alguma forma requerer alguma coisa. É mudo. Dizem que o ímpio ele vai ser mudo para sempre, mudo. Mudo no sentido de não ter direito de abrir a boca. Tanto faz abrir como não abrir, não tem resposta. É isso aí. Né?
Exatamente. Vamos Uma aí. leitura bíblica em classe que está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 41 a 46. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestiste, e estando enfermo e na prisão, não me visitaste. Então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Aqui também já tem essa separação, os que vão para o tormento eterno e os justos. O erro do homem, eu estou falando no geral mesmo, é você levar isso aqui para o natural. Porque o pessoal pensa que é dar bombonzinho na boca dos outros, que vai te salvar e salvar ele. Não, é da palavra de Deus, é palavra, meu amigo. Aqui significa quem aceita e quem disse, quem ajuda os outros no sentido de dizer: meu Deus, não vai para aí que isso aí é o inferno, rapaz. Olha o inimigo aí em tu, e você reconhecer isso e você jogar ele fora de ti. E a pessoa avisar quem sabe. A palavra de Deus sempre diz isso, que nós somos as testemunhas dele, vai anunciar as virtudes dele. Ele deu para nós esse direito de perdoar pecado ou reter pecado. Então, esse poder, e você vai fazendo a tua parte. Quer dizer, o problema maior está esse aí, das pessoas achar que as palavras de Jesus ele traz para o humano. Rapaz, Jesus não cuida de carne de homem, não. Não, isso aí está ordenado morrer. Pode servir a Deus, rasgar o joelho tudinho e morre sempre. Quer dizer, agora a alma, espírito, não. Então você precisa ser semelhança de Deus. O que é a imagem e semelhança aqui? Vai falar que as pessoas diz isso. Não, Deus criou o homem, imagem e semelhança dele, para jogar no inferno. Imagem e semelhança de Deus é obedecer a ele. Só porque tem um homem, tem uns homens que é igual eu, mas nem todos são igual. Um é assassino, mata gente, só outro, e outro não. A aparência não significa, não é isso, está falando de aparência. Está falando de imagem no sentido de semelhança, no sentido de agir igual também. Parecer fisicamente assim, é um homem, mas as ações são igual a de Deus. Porque senão descaracteriza, não descaracteriza, não é de Deus. As ações é diferente. Então, quando você vai ver os apóstolos, eles eram tudo parecido com Jesus, no sentido das ações parecidas. Com ele tem várias partes que dá de você enfatizar isso aí, que eles eram parecidos, as ações deles, trabalhar tudo igual, obedecendo ali dentro o que Jesus ensinava, né? Então é isso aí, você ser um cidadão, um soldado do reino do céu, um cidadão do reino. Então você tem que estar enquadrado nessa linguagem, claro. Nessa cultura nova, que é a cultura do reino. Exatamente. Se adaptar ao novo estilo de vida. Por isso que é um novo homem. Ouvir, nasceu de novo, é outro homem. Crer e obedecer. Aí a pessoa, se tiver pegado uma teçadada, dá lá tem uma marca no corpo dele, vai ficar mesminha? Claro, vai. Mas ele mudou, no sentido, as ações do homem mudou. É isso aí. Não é o sentido físico. Então as pessoas, fez imagem e semelhança, se você parece com Deus, é nesse sentido. Atitude. Atitude, rapaz. Tu é de Deus aos teus frutos, que é aquela coisa que Jesus falou. Conhece a árvore pelo fruto. Tu é do diabo, aí faz as coisas erradas, antibíblicas.
tu é de Deus, faz as coisas bíblicas, dentro da doutrina bíblica. Aí sabe se é crente ou não é, se é filho de Deus ou não. Né? Então, aí o apóstolo João fala sobre isso na carta dele, né? Na carta universal, dizendo, aí se manifestam os filhos de Deus e os filhos do diabo. Assim. Porque filho é nesse sentido, de se alimentar dele, de agir como ele, parecer com ele. Aí eu sempre, quando eu falo nisso, eu me lembro de uma bananeirazinha nova. Um pé de bananeira ali, que dá banana. Que aí tem a bananeira aqui, tem um monte de filhinho, vai nascendo filhinho direto. Idêntico. Aí é igualzinha. E vai produzir os mesmos frutos. E quando dá um cacho, aí ela morre, aquela bananeira lá. Mas um monte de filho que já tem. E tá tudo grudado nela. Se você arrancar ali, tá tudo, as raízes, é tudo ligado ali. Então, só me lembra assim, quando eu falo de filho de Deus, eu estou agarrado nele, arraigado em Jesus, no Evangelho. Aí as minhas ações, eu fico tudo parecido com ele. Né? Nesse sentido aí. Aí a pessoa está fazendo o que quer na cabeça dele e diz que é filho de Deus. Não existe, não é não, rapaz, não adianta se enganar. Vamos... Os objetivos da lição são 3, cada um objetivo relacionado a cada tópico. O primeiro, mostrar o pensamento humano a respeito do inferno. O segundo objetivo, saber como a palavra inferno aparece na Bíblia. Terceiro objetivo, compreender a doutrina bíblica do inferno. Pois é, aí vai falar desse, que nós já estamos falando mais desse primeiro aqui, que é exatamente o que as pessoas pensam, acham que inferno é uma brincadeira, conversa fiada, o cara está botando medo em mim. É isso aí que a gente vai falar. Muita gente pensa nisso, que conversa é nada, chega lá e dá um drible em Jesus, passa por detrás da porta. É uma ordem do Criador do universo. Acabou, não tem como você escapar. Né? E o João fala isso, vai até falar aí na lição a respeito do juízo final que João viu. Jesus mostrou para ele a ressuscitado, né? É Apocalipse 20, do versículo 11 ao 15, que fala o grande trono branco, exatamente o juízo final. E muitos viram isso aí, só que João já viu bem no final mesmo. Mas muitos, Isaías viu, ele sentado no trono, Ezequiel viu, Daniel viu, esse pessoal tudo viram. Esse trono aí, onde se sentava a julgar. Porque hoje ele quer te ajudar. Vem para cá que eu te salvo. Mas depois disso, tu não quis vir, agora é condenação. Tem boquinha. Então, se eu quero aprender a pilotar avião, tem que aprender com quem sabe. Acaba não quer se sujeitar, então fica na condenação, né? Aí Deus seria injusto se ele determinasse o mesmo destino, porque isso nem os humanos fazem. Se ele determinasse os mesmos destinos para aqueles que aceitam e para os que rejeitam. Então é claro que quem rejeita a mensagem da cruz, que é a mensagem salvadora, quem rejeita o sacrifício de Jesus, automaticamente receberá a sentença. Exatamente, quer dizer que Jesus passou por tudo isso para nada. Exatamente, não teria valor, nem necessitaria de sacrifício se todos fossem favorecidos da mesma forma. Então isso aí nem no humano mesmo não se vê, porque para você receber uma recompensa, até mesmo com os nossos filhos, nós às vezes exigimos algo deles, porque se vier com rebelião, desobediência, afronta, dificilmente nós iremos agraciá-los com um bolinho, docinho. Toma aqui pela tua desobediência, foi tão lindo a tua afronta comigo. Não existe isso. Então, Deus, ele é o Criador da humanidade. Então, exige-se que esse ser humano que está abaixo, bem abaixo, reconheça a grandeza de Deus, porque foi para isso que nós fomos criados, para adorá-lo. As pessoas sempre falam ali do filho pródigo, né? Que o pai recebeu porque ele foi, voltou. Ele reconheceu. Pai, aí é outra coisa, né? Mas ele ia atrás, correndo, não deu, não, ele tá lá no lugar, eu tô na porta, eu tô batendo, eu não tô entrando. Não, a casa é tua, é tu que manda.
Tu tem um livre-arbítrio para deixar ou não. Aí se tu abrir, eu estou pronto para entrar. E vou te salvar, vou cuidar de você. Se você me ouvir, ou se não ouvir, eu saio. Apocalipse Se alguém 3. destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17, Paulo diz. Ou seja, o pontapé inicial é minha, a decisão é minha de destruir. Depois de eu ser um crente. Eu que peco, não é Jesus que peca, né? Então ele não me obriga a pecar e nem permite. É eu que vou porque quero. Aí eu destruí o templo, joguei ele para fora. Ele entrou, mas eu rebolei. Não, sai daqui que eu sou doidão. Eu quero fazer o que eu quero. Então você destruiu o templo. Mas o templo é santo, Deus não fica em templo contaminado. É isso aí, é um negócio bem claro. E aí as pessoas ficam querendo se enganar, se tapear, né? Aí Paulo sempre diz essa palavra, não vos enganeis. A pior coisa que tem é eu tapear eu mesmo. Não, pai, faz assim, tu tá certo. Eu mesmo me julgar. É ruim. A gente deve julgar a gente no sentido de reprovado. É bom. Rapaz, toma cuidado, vai ver que isso aí tá errado. Aí tu não faz. Tu vai além do que é. Às vezes até dá de fazer, mas não pode não dar certo, não vou fazer. Aí nesse lado é bom. E você julgar você. Agora, julgar justo, nunca vai ser. Né? Introdução. O inferno é um dos assuntos principais do Novo Testamento. O Senhor Jesus ensinou mais a respeito do inferno que o céu nas páginas dos evangelhos. Ele também ensinou mais sobre o inferno do que o apóstolo Paulo. Por isso, nesta lição, estudaremos a doutrina bíblica do inferno. Situaremos a resistência atual de muitos em relação à doutrina. Veremos as principais palavras que traduzem inferno e mostraremos que negar essa doutrina bíblica significa negar todo o cristianismo bíblico. Isso aí o ponto é esse. A Bíblia existe exatamente para tu fugir disso, para te aprender a lutar contra isso, se livrar. E você, se não falar disso aí, então larga a mão, não fala nada não. Aí as pessoas, o problema mais é isso aí, humanizar. Você acha que está se tratando de coisa humana. Não, é espiritual. Né? Inferno, palavra-chave. O âmago da nossa lição, o ponto central, né, da lição, é inferno, a palavra. Então é isso aí. Dura, mas é real. Nós precisamos saber os riscos que estamos correndo no mundo espiritual. No mundo espiritual, até porque para compreendermos isso aqui, precisamos, como o apóstolo Paulo falou, do discernimento espiritual, claro, para se compreender o que é espiritual. Que o carnal mesmo, a sua mente natural não vai compreender. Então, peça para que o Espírito Santo ele revele sobre esse plano perfeito da salvação, e aí você vai conseguir aderir os ensinos, obedecer e se sentir situado nessa graça, nesse reino que é para todos. Como João Batista diz que aqueles que são da terra, fala da terra, são da terra e fala da terra. Né? Do céu o cara não tem nadinha. Né? Então do céu é Jesus, se não buscar nele, você não tem nada. Apesar de ter aqui escrito a Bíblia, mas você vai compreender o verdadeiro sentido se for espiritualmente, se você acreditar, se você orar, buscar em Deus, querendo de verdade, aí é revelado. Senão é apenas letra, conselho de homem. Um homem te aconselhou a ser assim, aí você decide se quer ou não, é assim. Mas quando você busca em Deus, aí tem um verdadeiro sentido. Aí você começa a entender que existe um lugar de condenação mesmo, que é o que nós estamos falando. Né? Exatamente. Primeiro tópico, o pensamento humano a respeito do inferno. Filósofos e teólogos de mente cauterizadas
é o primeiro subtópico. Os que vivem na incredulidade, dominados pelos poderes das trevas neste mundo, negam prontamente a realidade do inferno. Filósofos, humanistas, dizem que a afirmação bíblica da existência do inferno não é compatível com os valores éticos modernos. Teólogos modernos e pós-modernos negam a inspiração plenária da Bíblia e, por isso, agem para enfraquecer a doutrina bíblica sobre o inferno, dizendo que se trata de um pensamento pagão que deve ser erradicado da Bíblia. Outros chegam até a admitir que certas pessoas irão para o inferno, mas por tempo provisório. Porém, durante esse período serão purificadas e receberão uma segunda chance para entrar no céu. Pois é, aí... Que certas pessoas, mas Jesus não privilegiou uma classe exclusiva. É porque eles... Ele diz, vinde a mim todos. Exatamente. Que estáis cansados. Então, se eu preciso dessa graça, se eu preciso dessa salvação, estou inserida nesse contexto de todos. Então, aqui seria favorecer uma classe exclusiva que terá uma segunda chance. Ficaria bem... É porque eles usam ali aquela palavra que Jesus diz, que sofrerão maior condenação. É nesse sentido aí que eles usam isso aí. Dizer um exemplo aqui. Jesus disse, Sodoma e Gomorra se levantará naquele dia e condenará essa geração agora. Uma geração perversa como essa me pede sinais. Aí ele enfatiza isso aí, que Sodoma e Gomorra se levantará naquele dia e julgará essa geração. Significa que ele está dizendo que eu estou aqui, o próprio Deus falando para vocês não acreditam. Se tivesse feito isso lá em Sodoma, eles acreditavam. Isso assim, mais ou menos nesse sentido. E eles usam isso aí para dizer que uns como um julgamento de um crime, né? Que tem uma condenação de mais ano, menos ano e tal. É isso aí. Outros são absorvidos. Mas não existe isso aí não. Se quem não recorrer a Jesus, não existe isso aí não. Isso. Agora, eu posso até, aqui da minha cabeça, eu vou falar, não é para vocês, né? Mas da minha cabeça eu entendo que pode ter o sentido galardão. Quem recorreu ao Senhor, né, se salvou, ele pode diminuir o galardão dele nisso aí, nessa questão de devedor, mais ou menos devedor. Porque existe hierarquia mesmo no céu, né? Agora no inferno não tem esse negócio não, vai todo mundo para um lugar só. A gente entende assim, né? E eu acredito que é exatamente isso, porque Jesus deixou bem claro. Uns ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão para condenação eterna. E outra parte diz, e vergonha eterna. Seria o Então, destino então final. não tem um negócio não, aí uns vai ressuscitar, aí passa uns dias, ele não falou desse negócio aí não. Então é meio complicado, né? Segundo subtópico, o ensino universalismo. Outro argumento muito frequente atualmente é o falso ensino de que, no final das contas, todas as pessoas irão para o céu. Por exemplo, não haveria diferença no destino de um assassino frio e cruel para um crente que buscou ter uma vida santa fugindo do pecado. A ideia central do universalismo é a de que todos somos filhos de Deus e, como Ele é um ser de amor, não pode condenar o ser humano a uma punição eterna. É o que eu falei agora há pouco. Ele dá o poder para você ser feito. Está aí, está disponível, não é para alguém, para uns, não, para todos. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11. A graça de Deus é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Aí ele vai dizer como é.
eu preciso deixar as concupiscências mundanas. Ele vai falando depois dos outros versículos, aí eu colocar minhas esperanças na grande esperança, que é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu colocar toda a minha confiança nisso. Aí, mas é para todos. Agora, quem não quer, tá nem aí, acha desnecessário isso aí, que é o caso. Aí você não se torna filho de Deus, porque você desprezou esse poder que Ele te dá de você fazer, né? É exatamente isso. Vamos. Terceiro subtópico, o alerta apostólico. Esses falsos ensinos revelam a fraude que muitos intelectuais cristãos cometem a respeito do cristianismo bíblico. O que eles fazem é transformar a verdade de Deus em mentira, negar integralmente o ensino bíblico a respeito da realidade bíblica do inferno, como se encontra claramente exposto no Novo Testamento. Não por acaso o apóstolo Paulo escreveu a respeito desses falsos ensinadores. Eles teriam aparência de piedade, mas negariam sua eficácia. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, Mateus, capítulo 7, versículo 15. Eles resistiriam à verdade. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 8. Êxodo, capítulo 7, versículo 11. Apostatariam da fé e dariam ouvido a doutrinas de demônios, tendo suas consciências cauterizadas. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Atualmente estamos testemunhando de maneira vivida todos os alertas apostólicos quanto aos falsos ensinos e ensinadores dos últimos dias. Exatamente. Aí você vê que a pessoa cauteriza a mente de maneira que ele não compreende o que é certo. Aí nós precisamos ir para a palavra, quando diz aqui ali em Hebreus capítulo 2, versículo 3, né? Depois de dizer que a gente tem que ter diligência para atentar para tudo que já foi falado a respeito de Deus, e os anjos falaram palavras que se cumpriu, que recebeu a sua justa retribuição. Aí chega no versículo 3 ali, que ele diz: como escaparemos nós? Se não atentarmos para uma tão grande salvação, que primeiro foi anunciada pelo Senhor Jesus e depois por aqueles que a ouviram, os apóstolos. E de maneira eficaz, de que se cumpriu na vida dos apóstolos exatamente o que Jesus falou. Vai lá, prega o evangelho, expulsa demônio, cura enfermo, fez as obras que eles fizeram. Aqui Jesus fez, eles fizeram também. Então isso ficou testemunhado, ficou claro. Como vamos escapar se não atentar para a doutrina de Jesus Cristo? Mateus, capítulo 23 e versículo 33, Jesus faz essa declaração. Exatamente. Ele fala serpente, raças de víboras, olha o tratamento. Como escapareis da condenação do inferno? Todas as palavras bem claras, né? Pois é, e João Batista, antes dele, falava assim também: raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Tem um jeito de escapar? Quem foi que ensinou vocês? Porque não existe. Aí, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Para mim produzir, não é Deus que produz em mim, não. Ele me dá o poder para mim produzir. Ou seja, a fábrica é eu. Ele é o material, entendeu? Mas eu que fabrico um filho de Deus, um obediente a Deus, os frutos de bom, é eu que vou produzir. Eu sou a árvore, né? Então, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus capítulo 3, versículos 7 e 8, ele fala isso aí, o João Batista, né? E o 9 ele diz: não presumais de vós mesmos, temos por pai Abraão, porque Deus pode fazer dessas pedras filhos a Abraão. Se você não quiser obedecer, nasce outro que vai obedecer e tu perdeu o lugar para ele. É isso aí que ele está dizendo. Então eu não tenho que tirar da minha ideia: eu sou filho de Deus. Nada, eu vou ter que correr atrás disso para mim verdadeiramente tornar realidade. Eu presumar de mim mesmo, sou filho de Deus. É isso aí. Então vamos
o nosso intervalo, então. Vamos sim. E aí, daqui a pouco, voltamos aí com o segundo tópico, no nome de Jesus. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer, Senhor de tudo em mim. Já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Ressuscita-me. Graças a Deus estamos de volta. Vamos para o segundo tópico. Segundo tópico, como a palavra inferno aparece na Bíblia. Primeiro subtópico, no Antigo Testamento. A primeira palavra a ser destacada no Antigo Testamento é Sheol, mundo inferior dos mortos, sepultura, inferno, cova. Ela traz a ideia do Antigo Testamento para a morada dos mortos, lugar que não tem retorno. Essa palavra aparece 65 vezes no Antigo Testamento, como sepultura, lugar para onde os mortos iam. Está registrado no livro de Jó, capítulo 17, versículo 13, Salmos 16, versículo 10, Isaías, capítulo 38, versículo 10. Os fiéis seriam resgatados deste lugar, Salmos 16, versículos 9 ao 11, Salmos 49, versículo 15.
Os ímpios não seriam resgatados de lá. Jó, capítulo 21, versículo 13. Jó, capítulo 24, versículo 19. Salmos 9, versículo 17. E Salmos 55, versículo 15. No Antigo Testamento, o ensino sobre o destino das pessoas se concentrava mais para o lugar onde os corpos das pessoas iam, não para o destino da alma após a morte. Não há, portanto, um texto claro no Antigo Testamento a respeito da divisão do Sheol entre um lugar de castigo e outro de bênçãos. Assim, o Antigo Testamento aponta para o Novo. Neste testamento, a doutrina do destino eterno das pessoas após a morte é bem clara. Contudo, de modo geral, a palavra hebraica Sheol também é descrita como lugar de castigo. Jó, capítulo 24, versículo 19. Pois é, apontava para esse lugar de resgate, que tinha um resgatador que ia lá resgatar, separar, fazer essa separação, mesmo sem arrebatamento da igreja, né? Mesmo sem ser lançado alguém no lago de fogo. Dá de se entender assim, o inferno é como um lugar de detenção ali que está esperando um julgamento. Então depois vai ter um inferno eterno ali, que é exatamente o lago de fogo, e o paraíso, né? Onde depois nós vamos ser aí transformados, que é exatamente o arrebatamento da igreja, esse encontro do noivo com a noiva de verdade ali que vai ter. Aí vai ter esse novo céu, nova terra, toda essa coisa, né? Então isso aí é que acontece agora. Agora foi esclarecido que Exatamente. Vai acontecer, mas antes não podia dizer isso, que não tinha um resgatador ainda para fazer essa separação dessas almas, né? Que é exatamente separar Abraão de Caim. Vamos dizer assim, para ficar uma coisa mais clara, né? Que Caim errou mesmo ali. E isso, milhares e milhares de pessoas, né? Noé daquele povo rebelde lá, separar. Então estava todo mundo junto, mas quando Jesus morreu, ele desceu ao abismo, as partes mais baixas da terra, diz a Bíblia. E ele pregou aos prisioneiros lá. Pregou exatamente, dizer, eu vim aqui resgatar os meus, tirar, fazer uma separação. Quem está no seio de Abraão, que é o mesmo paraíso, né? Então vem para cá, né? E então você vê isso aí, que Jesus, ele falou aquela parábola, exatamente colocando Abraão, porque ele não estava ainda, estava como homem, pregando ali. Então ele não podia dizer eu, tal, não podia falar, Jesus, que é o resgatador, mas ele falou de Abraão. Aquela parábola do rico e do Lázaro, né? Que morreu Lázaro, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, a separação. Aí morreu também o rico e foi sepultado. Essa palavra foi para o inferno, sepultura. Porque não é uma questão de o corpo dele que foi sepultado no chão, não é isso, nessa questão não, espiritualmente, foi sepultado, alma com tudo, vai para lá. Que é a parte imaterial, imortal do homem. Já o outro, ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Aí quando você vê ele lá no inferno, ele diz, aí ele usa essa palavra, que ele estava no lugar de tormento lá e clamou para Abraão. Ele via, mas existe uma ordem, um abismo, que não pode misturar mais, entendeu? Que é exatamente... Então ele já estava falando da separação que ia ter. Daqui a pouco eu vou lá, vou fazer essa separação de seio de Abraão e inferno. Quando Jesus, naquela cena da cruz, aí ele já declara com todas as palavras para aquele ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então o paraíso, que é o lugar de descanso para as almas que já morreram, porque a promessa, não é, quando Jesus vier buscar a sua igreja, que a trombeta soar, então os mortos ressuscitarão. Aí se encontrará os corpos dos santos, daqueles que viveram a sua vida em Cristo. Então esse corpo que era corruptível, que foi sepultado, o meu corpo, se eu já tiver morrido, vai encontrar com a minha alma que está lá no paraíso e com o meu espírito, que foi a parte que se relacionou com Deus e que se
comprometeu em viver essa salvação, receber essa graça de Deus, então se conecta tudo e aí estaremos com o Senhor para sempre. E o ímpio, aquele que não aceitou, aquele que rejeitou a mensagem da salvação, receberá junto com seu corpo a alma, que será só alma, e aí receberá o destino eterno, que é lago de fogo. E esse é que é o problema. De você ter consciência, porque na parábola ele tinha consciência. Sabia que os que estavam aqui iam para lá também. Era, e ele dizia errado. Somente... Os irmãos dele, 5 irmãos, tem 5 irmãos. Toque o seu dedo molhado na minha língua, quer dizer que é um Foi lugar rejeitado, isso aí, não podia mais, não. Não, exatamente. Aí ele clamou, pelo menos pelos irmãos dele, manda avisar meus irmãos, irmãos estamos avisando aqui, ó. Manda avisar, eu tenho 5 irmãos, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Ele disse, não, mas lá tem o Moisés e os profetas estão pregando lá. Se eles não acreditam neles, que estão vendo, não vão acreditar no morto se eu mandar daqui? Então a parábola, Jesus dizendo que funciona dessa forma. Se o pessoal estão pregando lá, vocês estão falando mal dele, rapaz. Tem muita gente aí contra os pastores que estão pregando. Então os que serão condenados, aí será a condenação eterna mesmo, porque o corpo e a alma se encontrará. Eles serão indestrutíveis. Da mesma forma, aqueles que são salvos em Cristo, aqueles que viveram uma vida de fidelidade, de aceitação ao plano da cruz, terão um corpo incorruptível, um corpo glorioso. É isso aí. E agora você imagina, um dia de tormento, um dia de dor, que tem pessoas que já experimentaram dores insuportáveis, mas aquela situação de você ir para o hospital, procurar um médico, porque você está naquela ansiedade daquele alívio. E aqui a consciência é que aquele tormento nunca irá acabar. É uma angústia, tormento, e não haverá alívio. E a pior dor é você saber que você está apartado definitivamente de todos os santos. Não teremos uma segunda oportunidade, não teremos mais para quem clamar, né? E a Bíblia ela é muito clara. E existirá a memória, né? A pessoa lembrará, a pessoa saberá. Claro, lá sim. E as portas do inferno, elas não têm saída. Quem chega lá não tem a menor possibilidade de sair. Então, o melhor que fazemos é investir na nossa vida espiritual, porque foi para essa razão que Jesus veio, para nos dar esse resgate de uma condenação que era inevitável. Não vai ter porque você vai ficar no natural, né? No inferno. Sentir o corpo natural, tudo terreno. O que você fez, sabe tudo. Agora, quando você se salva, não, você vai ser igual um anjo. Não tem sexo, não tem esse negócio, você não vai lembrar, mamãe, será que a mamãe está aqui? Senão você é num lugar de sofrimento, você vai ver a mãe não está. Não é assim. E aí quando você vai ver as testemunhas de Jeová, esse povo assim, que é tudo no natural, eles pregam, investe a Bíblia, não tem Espírito Santo, não tem nada, não tem entendimento, porque não tem dom do Espírito. Aí ele diz que é natural, vai ver a mulher dele lá. Não existe isso, rapaz. Jesus disse, vocês vão ser igual aos anjos. É incomparável. Aí existe anja. Eu nunca ia falar em anja. É incomparável, então, uma glória. Assim, é uma coisa espiritual, meu. Se nós rompermos com todas essas limitações terrenas do nosso corpo, que nós receberemos um corpo glorioso, não tem nem no que se comparar. É aquilo que o olho não viu. Coração nunca chegou ao nosso coração o entendimento da grandeza de você estar ao lado daquele que é santo, santo e santo. É lindo, é maravilhoso demais. Vamos aí para o segundo subtópico. Segundo subtópico, no Novo Testamento. 3 palavras gregas que aparecem no Novo Testamento foram traduzidas pela palavra inferno. A Hades traduz a mesma palavra hebraica, Sheol, Tártaro e Geena. A palavra Hades
significa lugar de castigo. Mateus capítulo 11, versículo 23, Evangelho de Lucas capítulo 10, versículo 15 e Evangelho de Lucas capítulo 16, versículo 23. Também pode se referir ao estado de morte que o ser humano experimentará no fim da vida. Mateus capítulo 16 e versículo 18, Atos capítulo 2, versículo 27, versículo 31 e Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Exatamente. Aí vem aqui, Tá claro, vem aqui a palavra tártaro, que traz a ideia de um abismo mais profundo que a sepultura, a habitação dos ímpios mortos, em que eles sofrem punição pelas suas obras más. Os anjos caídos estão presos neste lugar. Está registrado em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Exatamente. Vem a palavra geena, grego, que aparece 12 vezes no Novo Testamento e significa castigo eterno. É uma palavra que deriva de termos hebraicos atrelados ao Vale Rinom, ao lado sul e leste de Jerusalém. Neste lugar, os adoradores de Moloque sacrificavam bebês pelo fogo. Segundo Reis, capítulo 16, versículo 3, capítulo 21, versículo 6. Não por acaso o profeta Jeremias se referiu ao Vale de Rinom como lugar de julgamento. Jeremias capítulo 7, versículo 32, capítulo 19, versículo 6. No tempo do Novo Testamento, era um lugar em que se queimava o lixo da cidade. Essa recebeu todo o simbolismo de castigo eterno, fogo eterno e julgamento final. Mateus capítulo 23, versículo 33. Mateus capítulo 25, versículo 41 e versículo 46, que faz jus ao termo inferno. Exatamente. Jogava o lixo lá, o que é isso? É tipo, a pessoa que não tem Deus é como o lixo, vai jogar lá e queimar mesmo. Então, Jesus até fala essas palavras, né? Que aquele que não está nele é cortado, e aí e seca, e toca um fogo e arderá, né? E arderá, João, Evangelho de João, capítulo 15, pois é, aí, versículo 6. Esse lugar que significa, a palavra significa Hernon, né? Uhum. Aí exatamente antes era onde queimavam os meninos, sacrificavam as crianças, ao os diabo reis ímpios, né? Aí depois Manassés e esqueci o outro agora. E aí depois já passou o tempo, então Jerusalém já no Novo Testamento, esse lugar que jogava lixo e tocava fogo no lixo lá. Quer dizer, então já faz sentido com o inferno, assim, apontando para isso, né? Comparado, né? Então vamos aí. Terceiro tópico, a doutrina bíblica do inferno. Primeiro subtópico, o conceito bíblico de inferno. À luz de Mateus, capítulo 25, versículo 41, lá do texto áureo, o inferno é um lugar real. O Deus justo e bom jamais faria um lugar como esse para o ser humano criado à sua imagem e semelhança, conforme Gênesis capítulo 1 e 26, mas sim para o diabo e seus anjos que se rebelaram contra ele. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, Judas, versículo 6, versículo 12, versículo 6, Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Entretanto, quando o ser humano despreza a Deus e a sua palavra, colocando-se sob o governo dos seus, do Deus deste século, o diabo, será também sentenciado e destinado ao mesmo lugar que Satanás e seus demônios foram. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Isso aqui é a resposta exatamente lá daqueles filósofos que dizem que Deus não poderia ser tão amoroso e ao mesmo tempo condenar a criatura. E a resposta é que, de fato, é a questão da escolha que faz com que... Aí os anjos não foram criados por Deus, pecaram contra ele, foram para onde? Rebolaram para fora, outros estão presos já em trevas eternas, que é exatamente onde fala lá de Pedro, né? E aí quem não atenta para isso não está avisando,
Deus é bom porque avisa. Quando o caboclo é ruim igual o diabo, ele não avisa, né? Ele vem para tapear, te enganar. Quando você pensa que está solto, está preso. Aí, já deu, não deu, a prisão está ali. Tu não quer escapar dela? Se tu andar comigo, tu escapa. Então, é bom. E tem pessoas que se autodenominam inimigo de Deus mesmo. Então tá bom. Deixa ele pra lá. E desse caso aí, não faria nenhum sentido você querer estar perto de Deus. Pois é. Vamos, segundo subtópico, o que ensina a doutrina? A doutrina do inferno. A realidade do inferno é um ensino integralmente bíblico. Mateus capítulo 10, versículo 28, Mateus capítulo 23, versículo 33, Marcos capítulo 9, versículo 43 e Lucas capítulo 12, versículo 5. Descrito como um lugar de tristeza, vergonha, dor e extrema agonia, isso porque o ser humano irá para o inferno de maneira integral, corpo e alma. Viu aqui? Assim, de acordo com o vasto ensino do Novo Testamento, todas as pessoas que desprezam Jesus como Salvador, como Senhor e Salvador de suas vidas, passarão a eternidade totalmente separados de Deus, na presença do diabo e seus demônios. Mateus capítulo 25 e 41. Exatamente, ele vai com o corpo natural mesmo. Nós vamos ser transformados. Eles não, vai ser transformado, vai ser, né? Aí tem tanto testemunho a respeito dessas coisas aí, que não tem tempo nem de falar aqui. Vamos... Terceiro subtópico, o castigo será eterno. Diversas passagens no Novo Testamento denotam a realidade do inferno como lugar de castigo eterno, fogo inextinguível, Mateus capítulo 3, versículo 12, Marcos capítulo 9, versículos 43 e 48. Fornalha acesa, Mateus capítulo 13, versículo 42 e 50. Trevas, Mateus capítulo 8, versículo 12, capítulo 22, versículo 13. Fogo eterno, Mateus 25 e 41. Lago de fogo, Apocalipse capítulo 19, versículo 20, capítulo 20, versículos 10, 14, 15. Então, a Bíblia ela é cheia de referências relacionadas a esse tema. Exatamente. Então, o castigo eterno se configura como uma penalidade aos que se rebelaram contra Deus e sua palavra. Está bem explicado. Por isso, esse castigo tem relação direta com o pecado. Todos os pecadores que não se arrependeram de seus pecados serão lançados no lago de fogo, o inferno, logo após o julgamento do grande trono branco. Apocalipse capítulo 20, versículos do 11 até o 15. Contudo, precisamos observar algo importante. A ida do ser humano para o inferno não é uma iniciativa primária de Deus, mas um fruto de escolha do ser humano em viver deliberadamente em rebelião contra o Altíssimo. O ensino bíblico é claro e simples. Os que rejeitaram a Cristo receberão o castigo eterno. Mateus 25 e 46. Os que escolheram a Cristo receberão a vida eterna. João capítulo 5, versículo 26. Portanto, a escolha de ir para o céu ou para o inferno, se passará a eternidade com Cristo ou sem Ele, é pessoal. Sério demais. É a pessoa que escolhe. Aí está o livre-arbítrio aí, você quer... Deus está avisando, está falando. Não só de hoje, mas aí há 6.000 anos que vem falando. Toma cuidado, porque senão... Como disse para o segundo homem nascido de mulher, para o Caim, se tu fizer o bem, te será aceito. Significa que eu te recebo, eu estou contigo, eu vou te ajudar, tu se livrar do pecado. Mas se tu fizer o mal, o pecado está diante de ti. E o desejo teu é para ele. Então é complicado, ele não quis de jeito nenhum. Então, desde esse tempo até hoje, Deus luta com o homem. Aí tem muitos que querem Deus. Você que não quer, que se perde. E tem muitos que acreditam na mentira do inimigo, que nada disso é real.
Aí vai na onda desses filósofos, desses, né? Que tem a mente cauterizada. O que é isso? Não permite Deus trabalhar na sua mente. Ele quer servir um Deus que ele criou na mente dele. Não, você vai para o Deus da Bíblia. Aí Paulo disse, eu não vim a vocês com palavras persuasivas, mas nada eu quis apresentar a vocês, senão Cristo, esse o ressuscitado. É isso aqui, biblicamente. Vamos para a conclusão? Conclusão, à luz da Bíblia, a possibilidade de passar a eternidade num contexto de dor e sofrimento é real. Por isso, essa realidade deve valorizar mais a tão grande salvação que Deus providenciou para as nossas vidas, e por isso devemos estar firmados em Jesus durante a nossa jornada de fé, pois sem Cristo o ser humano passará a eternidade longe de Deus. É isso aí, finalizamos aqui nosso programa. Que Deus abençoe você que nos acompanhou. Espero que venha refletir sobre esse assunto, né? Que é muito real e muito sério. Então precisamos conhecer o que é esse lugar e quem é aquele que nos induz a levar para lá. Ou não fazer nada para se livrar disso. Porque na verdade, todo homem está condenado a ir para lá mesmo. Aí, como já foi falado, a gente tem que buscar em Deus para se livrar disso aí. Ele mostrar o caminho que Ele é, o caminho, verdade e vida. Saindo da mentira, da carnalidade, da humanidade, do físico e se transformando aí nesse homem, novo homem, novo nascimento, um novo homem que é espiritual. Quem está em Cristo, nova criatura é. Então, se apegar a Cristo, palavra, está fora da palavra, tem dúvida, procure quem sabe. E tem alguma dúvida, não receba, não engula isso aí não. Então vá atrás da doutrina correta, verdadeira. E aqui está falando dos originais, aqui não está em grego mesmo, está em hebraico, né? Que é exatamente os escritos. Original. O que significa isso? Não tem dúvida, irmão. Então cai fora do erro. Então procure se livrar dessa condenação que é real, né? Então é isso aí. Que Deus abençoe e até a próxima semana, se Deus assim permitir. Nós estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblia na TV, no rádio. Deus abençoe grandemente a sua vida e sua família. Fique na paz do Senhor Jesus. E amém. Amém.